Olá, galerinha do sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual mito. Vamos lá? Então, o que é mito? Mito é uma narrativa fictícia. Fictícia por quê? É uma narrativa que não tem fundos de verdade. Ela foi inventada por alguém. Que explica acontecimento dos lugares, certo? Então, o mito tem os mitos muito famosos, que é da mitologia grega. Então, a mitologia grega trabalha com alguns seres, que são deuses ou semideuses, que é próprio daquela região, do país, que são seres que têm superpoderes, ok? Geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais, como eu já expliquei agora. E quais são as características desse gênero textual? Ele tem um tempo indeterminado. Por que o tempo é indeterminado? Porque não se sabe se aconteceu no ano, no dia, no mês, certo? Normalmente um mito se começa assim, há muito tempo, certo? Então o tempo é indeterminado. Tem caráter explicativo ou simbólico, certo? Relaciona-se com uma data ou com uma religião, como os mitos, a mitologia grega, eles também se relacionam com a religião, no caso do mito, de Atena, a história dela se passa na Grécia, que ela protege e tudo mais. Ela procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Lembrando que aqui deuses está com D maiúsculo, porque são personagens fictícios, eles não existem, só na contação de histórias. Lembrando também, pessoal, que esse gênero textual, ele explica fatos da natureza, assim, como surgiu a terra, como surgiu o relâmpago, como surgiu a chuva. Por quê? Naquela época, a ciência ela ainda não era tão abrangente. Então, as pessoas elas queriam saber como surgiram os fenômenos naturais. Portanto, eles utilizavam de pessoas que tinham poderes, na mente deles, ou de personagens para explicar os fenômenos da natureza. Quais são os principais deuses gregos? Então, eu escolhi aqui para vocês alguns, mas tem muitos outros, ok? Tem Zeus, que é o deus de todos os deuses, o senhor do céu, que ele é casado com Hera. Tem Poseidon, que é o deus dos mares. Vocês veem tem a história da Disney, da Pequena Sereia, que o pai dela é Poseidon, que é o rei dos mares. Tem Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, também na mitologia grega, ela representa isso. E tem o Apolo, que é o deus da luz e das obras de arte, que na imagem aí ele está segurando uma harpa, porque ele é o deus das artes também. Eu trouxe para vocês aqui um mito, que é o mito de Narciso. Ele é muito conhecido na mitologia grega, ok? Vem ler comigo? Há muito tempo na floresta passeava Narciso, o filho do sagrado rio Quífisos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Narciso, fingindo-se de desentendido, perguntou: "Quem está se escondendo aqui perto de mim?" "De mim?" repetiu a ninfa assustada. "Vamos, apareça!" ordenou. "Quero ver você." "Ver você", repetiu a mesma voz em tom alegre. Assim, Eco aproximou-se do rapaz.
Mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa, conseguiram amolecer o coração de Narciso. Deu fora, gritou de repente. Por acaso pensa que eu nasci para ser uma da sua espécie? Sua tola, tola, repetiu Eco, fugindo de vergonha. A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Ao debruçar-se no lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha direta em seu coração. Sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado. Passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido, voltado para as águas serenas do lago. Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco ouviu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Vocês já ouviram falar sobre a flor da noite, a flor de Narciso? Olha, é essa daqui. Vendo no dicionário o significado da flor de Narciso, né? A branca é a que mais se aproxima da história que nós lemos, certo? Então, esse mito de Narciso, ele nos faz a gente refletir, né? Sobre a questão do amor a si próprio. Será que a gente amar a gente mesmo e esquecer quem está no lado, será que faz bem? Vocês refletiram enquanto a gente estava lendo essa história? Então vamos para a análise do texto. Veja, Narciso pertence ao gênero textual mito e trata de que assunto? Então, esse mito que nós acabamos de ler trata de que assunto? Ele está falando de quê? Isso mesmo, ela está falando do egoísmo e da vaidade, visto que Narciso, né, ele foi muito egoísta com a ninfa, né? Ele não demonstrou nenhum tipo de amor por ela. E falou também da vaidade, que ele disse que ele não se apaixonaria por ninguém, então ele amou a sua própria imagem. Em que lugar se passa a história, né? Lá no comecinho fala e lá no final também fala. Então existem dois lugares, então eu vou considerar as duas respostas corretas, se vocês colocarem aí. Se vocês disserem aí, na floresta, professora, a história acontece na floresta. Muito bem, parabéns, está certo. Mas para quem disse que a história acontece no lago, também está correto, ok? Vamos analisar mais o texto. Então, os mitos são histórias antigas de uma época em que os homens acreditavam que seres sobrenaturais ou deuses se ocupavam da criação do mundo. Por isso, o tempo não está claramente definido. Que a expressão de tempo presente no trecho a seguir comprova um tempo não definido. Vamos ler o trechinho, é logo no começo do mito, certo? Aí diz assim: há muito tempo na floresta passeava Narciso, filho do sagrado rio Quífisos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. E aí? Nós lemos o trechinho, né? Qual é a expressão de tempo que vocês viram aí? Então, há muito tempo, né? Como eu expliquei anteriormente no começo da aula, né? Há muito tempo. Não existe um tempo definido, certo? O tempo nos mitos, eles são indefinidos. Há muito tempo, porque pode ser há um mês, pode ser há um ano, pode ser há uma semana. Não tem definição de tempo, ok? Nesse gênero textual. A personagem Eco, que se apaixonou por Narciso, era uma o quê? Ela era uma ninfa? Ela era uma deusa ou ela era uma sereia? E aí?
Muito bem, ela era uma ninfa, ela não era uma deusa, tá certo? Muito menos uma sereia. Por que ela era uma ninfa? Porque eram seres, né, sobrenaturais, ok? Lembrando também que Eco, né, ela não falava assim por eco, nem repetindo as frases. Diz a lenda, né, que era com ciúme do marido dela, que passeava muito por aqueles bosques, né? Ela ficou muito enciumada e ela foi tomar satisfações. Como ninfa, né? Como Eco, no caso, era a ninfa, uma das ninfas do bosque, ela falava muito, ela era muito bem articulada, né? E ela tomou a palavra. Nisso, ela ficou com mais ciúme ainda e foi o castigo que ela deu a Eco, né? Dela não poder completar uma frase inteira. Então, essa aí é a história. Se você ficar interessado nessa história, vale a pena ir lá e ler, tá ok? Vamos lá. Que característica da personagem Eco justifica seu próprio nome? Então, ela sempre repete as últimas sílabas de quem fala com ela. Ela, como eu falei, né, ela não consegue falar uma frase inteira. Ela sempre vai dizendo as últimas frases da fala de quem está lá tendo um diálogo com ela. Ela não consegue ter um diálogo, então ela sempre vai repetindo as últimas palavras das frases de quem fala com ela. Por isso, o nome Eco. Segundo texto, vamos para mais uma questão, ok? Segundo o texto, qual é o poder das flechas de Eros, filho de Afrodite, a deusa do amor? E aí, na história que nós lemos de Narciso, a flecha do filho de Afrodite, a flecha de Eros, ela tem o poder de quê? De paralisar alguém, de envenenar alguém, de fazer alguém sumir. Era isso? Muito bem, era não, né, professora? Ela tinha o poder de fazer alguém se apaixonar. Quando ele, vendo que o que Narciso tinha feito com Ecos, ele foi lá e jogou a flecha em Narciso e apaixonou mais ainda por ele mesmo. Porque a deusa do amor resolveu castigar Narciso. Por quê? Isso mesmo, pelo fato de Narciso ser rude com a ninfa Eco. Veja, agora essa questão, vem ler comigo. O mito de Narciso é conhecido que até hoje se emprega o adjetivo narcisista. Você sabe o que é uma pessoa narcisista? Não sabe? Considerando-se a história e a imagem abaixo, o que esse adjetivo quer dizer? Veja, uma pessoa narcisista é aquela que, primeiro lugar, eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. É uma pessoa que ela se ama em excesso, ela tem excesso de vaidade, certo? E ela tem um amor próprio. Porém, a questão do amor próprio não é uma coisa ruim, certo? Mas quando a pessoa ama só assim e esquece as outras pessoas que estão do seu lado, isso aí vira um problema. Por quê? Aí nós temos que discutir o caso da empatia, certo? Que é que se colocar no lugar do outro, que Narciso, ele não se colocou no lugar de Eco, certo? Ele magoou ela, né? A vaidade dele era tão excessiva que por conta dessa vaidade, Narciso, ele morreu, né? Ele vê o seu reflexo, ele se apaixonou, ele não se apaixonava por mais ninguém, porque ele achava que mais ninguém era digno da beleza dele, até ele descobrir que ele mesmo, aliás, no caso, ele nem descobriu, né? Que ele viu o seu reflexo lá na água, mas não sabia que era dele, tanto é que quando ele ia beijar a água, então ele tinha aí um excesso de vaidade e amor próprio. Lembrando mais uma vez, pessoal, que amor próprio não é um problema, desde que, né, a gente tenha empatia, que a gente pense no outro, ok? Então, a nossa aula hoje, nós analisamos, né, fizemos uma leitura de um mito, nós vimos as características de um mito, nós vimos o que é mito, certo? Nós fizemos uma reflexão, né, sobre o assunto e analisamos, né, o texto. Então, a nossa aula do 6º ano fica por aqui. Até a próxima. Eu espero vocês. Cheiro e tchau.